A atualização da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo ainda não foi votada pela Câmara de Ribeirão. Especialistas apontam polêmicas nos projetos que estão na casa e possíveis manobras do Executivo no processo urbanístico. A Lei Complementar número 2157 é uma das mais importantes de Ribeirão Preto. Ela faz parte do plano diretor do município e trata sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo na cidade. É através dessa regulamentação, por exemplo, que os empreendedores se tornam responsáveis pela arborização das calçadas, ruas e avenidas dos loteamentos. Eu tenho uma série de parâmetros que eu vou colocar nessa lei, desde a ocupação em si, o tipo da ocupação, comercial, industrial, misto, etc. A parte de infraestrutura urbana planejada, aí, arruamentos, infraestrutura, que tipo de ocupação eu quero, que tipo de circulação eu quero, se ela vai ser privilegiada de automóveis, se haverá distâncias para pedestres andarem, enfim. Então, esse é o planejamento urbano. A legislação que regulamenta o assunto está em vigor desde 2007, há 15 anos. O novo projeto já deveria ter sido votado, mas foi impactado por conta da pandemia. Até agora, a matéria já recebeu 70 emendas e passou por diversas audiências públicas. A votação, no entanto, ainda não tem data para acontecer. Todas as leis que compõem o plano diretor já deveriam ter sido revisadas, né? A gente até entende um pouco de atraso, porque é um trabalho muito complexo, difícil, né? Mas se você vai enviar o projeto para a Câmara, que envie então todos, né? Para que a Câmara pudesse analisar todos em conjunto, ver se uma lei está se comunicando com a outra, se não tem um problema, né? E não votar uma fazendo menção à outra, sem a gente saber realmente como que uma vai conversar com a outra. A atualização da lei patina em diversas polêmicas. Uma delas é a menção constante ao Código do Meio Ambiente, que ainda nem foi enviado pelo Executivo para apreciação da Casa de Leis. Para esse advogado, um risco que pode trazer insegurança jurídica ao caso e afetar o meio ambiente de forma drástica. Nós temos o risco de aprovar uma lei que faz menções ao Código do Meio Ambiente, menções de critérios técnicos de macrodrenagem, microdrenagem, onde pode, onde não pode construir, zona de recarga do aquífero. E a gente vai ficar num vácuo jurídico nesse momento, caso aprove essa lei, que a gente não vai saber como ela se comunicará no futuro com o novo Código de Meio Ambiente do município. Outro problema está relacionado à manobra que o Executivo tenta fazer para modificar a lei orgânica do município. Um dos artigos da emenda enviada ao Legislativo quer liberar os empreendimentos de destinarem percentuais de terra para as chamadas áreas institucionais e também para as áreas verdes. A área verde é a área verde. Área institucional, área institucional. Deve ser assim porque foi o projeto concebido assim, com a destinação própria dela. E todos os demais projetos urbanísticos foram concebidos com essa formatação. Se houver alteração dessa área, quem vai pagar a conta para o projeto de drenagem que vai ter que ser refeito? A sociedade? Quem pôs no bolso o dinheiro da venda dessa área? O lucro disso aí. Tanto é muito amador, né? O município ele pode manter essa proibição na lei orgânica porque, como o STF diz, é uma competência do município dizer se pode ou não pode dar outra destinação a uma área institucional ou área verde, né? E essa proibição ainda consta na nossa lei orgânica. Para o professor de políticas ambientais, não só o meio ambiente, como todo o processo urbanístico, acaba ficando em segundo plano. Está na hora de colocar cérebro atuante do ponto de vista técnico, né? Senão nós vamos ficar nesse empurra-empurra, nesse joga-joga e interesses econômicos percorrendo e percolando todas as decisões extremamente importantes do ponto de vista social. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Câmara não se pronunciou. Já a Secretaria de Planejamento de Ribeirão informou que a proposta de emenda à lei orgânica visa adequar a legislação municipal à legislação estadual. Para falar mais sobre esse assunto, tenho o prazer de receber aqui no nosso núcleo de jornalismo Leonardo Terra, especialista em administração e economia. Prazer mais uma vez falar com você, Leonardo. Para o telespectador entender, lei de parcelamento, uso e ocupação do solo não é atualizada em Ribeirão desde 2007. O que isso representa? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores do Jornal da Clube. A lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, ela tem a função de regulamentar
como é feita, né, a divisão de grandes glebas de terra e o uso desse solo, né, tanto para loteamentos privados, para vias públicas, para logradouros públicos como escolas, parques, creches, unidades de saúde, enfim. Essa lei vai regulamentar todo esse processo de divisão e o que os empreendedores terão que dar em contrapartida no município. Quando a gente tem um atraso nesse processo, a gente está operando com uma legislação antiquada, totalmente defasada em relação ao que se espera no estado contemporâneo do país, no estado contemporâneo da sociedade. Então, isso é bem prejudicial para o desenvolvimento do município, que está aí defasado nessas demandas. Até 2019, a Prefeitura tinha a obrigação de atualizar todas as leis do plano diretor. Hoje, esses projetos já não deveriam, então, estar todos à disposição da Câmara para o debate? Não só da Câmara, quanto da sociedade, porque essa é uma questão muito importante que vai impactar na vida das pessoas, no dia a dia das pessoas. Nós temos vários problemas que são causados no município por um crescimento desordenado com leis defasadas. Quando o Executivo demora a submeter esse tipo de legislação para discussão pública, ele só está favorecendo os grandes empreendedores que, na verdade, preferem trabalhar com legislações defasadas e está prejudicando, na verdade, o desenvolvimento da cidade como um todo. Então, nós já deveríamos estar tendo uma ampla discussão social sobre esse tema. No momento, a Prefeitura quer a aprovação da Lei de Exploração do Solo sem antes aprovar o Código do Meio Ambiente. Isso traz risco, por exemplo, de aprovarmos construções irregulares pela cidade? Com certeza, porque, na verdade, hoje nós temos demandas ambientais bem diferentes daquelas que existiam no passado. E nós precisamos hoje estar atualizando essas demandas, entendendo melhor esse contexto e regulamentando a parte ambiental para que a ocupação do solo aconteça de maneira responsável, né? Ambientalmente responsável e urbanisticamente responsável, que são os pontos importantes aí para garantir qualidade de vida da população de Ribeirão Preto. Bem, outro ponto importante aqui, a Prefeitura quer mudar a destinação das áreas verdes institucionais que hoje as construtoras e loteadoras têm a obrigação de deixar aí para o município. O prejuízo ele pode vir a médio e longo prazo. Com certeza, as áreas verdes elas são importantíssimas para a qualidade de vida da população. Acontece que a Prefeitura muitas vezes cuida muito mal dessas áreas e acaba deixando-as abandonadas. Mas seria de extrema importância que a gente tivesse um cuidado com essas áreas e disponibilizássemos ela para a população, para que a população pudesse ter uma maior qualidade de vida, um maior acesso a parques e a áreas assim que eles pudessem aproveitar essas áreas verdes. E além disso, também temos a questão das áreas de recarga do aquífero Guarani aqui na nossa cidade, que também são muito importantes e estão ligadas a essas áreas que precisam ficar disponíveis aí e que são regulamentadas pelo nosso Código Ambiental. 22, já praticamente na reta final, nós podemos ficar mais uma vez sem atualização das leis que colocam regras, né, no desenvolvimento de Ribeirão Preto. Muitos moradores não fazem ideia de como isso impacta diretamente o nosso dia a dia, Leonardo. Com certeza, a população muitas vezes não tem clareza de como o parcelamento do solo é importante, mas é só você visualizar como as áreas mais nobres e bem quistas da cidade são aquelas que têm o melhor parcelamento do solo, com a maior preocupação ambiental e urbanística, são as áreas mais arborizadas, essas são as áreas mais valorizadas. E isso deveria não ser refletido somente nos bairros nobres, a gente deveria ter isso também nos bairros da população mais pobre da cidade, que tem menos acesso a bens e serviços. Essas pessoas também deviam ter uma qualidade urbanística adequada e a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo ela é fundamental para garantir isso para todas as parcelas da população e não só para as áreas nobres. Leonardo, e por que peças importantes para conduzir uma cidade são deixadas sempre em segundo plano? Olha, muitas vezes isso acontece porque essas legislações impactam diretamente grandes interesses econômicos. E esses grandes interesses econômicos normalmente tentam modificar a lei a seu favor antes dela ser aprovada ou atrasar a aprovação de uma lei que possa ser ruim para eles, né? Que possa diminuir, por exemplo, as grandes margens de lucros que eles obtêm nesse tipo de empreendimento. Então, é importante a gente ter essa clareza e a população cobrar tanto o executivo quanto o legislativo de uma agilidade e de um cuidado e um carinho especial, tanto com a parte ambiental quanto urbanística da cidade, quando faz um tipo de legislação desse. Leonardo Terra, especialista em administração e também economia, sempre um prazer tê-lo aqui, um grande abraço. Grande abraço. Até mais.